O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos sobre Previdência no seu canal Rede Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Rosa Araújo e Ícaro Moreira, hoje o programa Ao Vivo, Doutor, debaterá as regras de aposentadorias no regime próprio de previdência social, com os grandes doutores Alex Sertão e Dr. Bruno Martins, duas feras no RPPS. E também contamos com a presença do Dr. Ricardo Souza, que conhece tudo também de RPPS. Então vamos aqui bater um papo sobre regime próprio de previdência. Me disseram os anjinhos que hoje vai ter sorteio, hein? E parece ser de um curso e também de um livro. Então, você tem duas chances de ganhar. Dr. Ricardo depois vai falar sobre esses brindes que você estará concorrendo, participando aqui do nosso programa Ao Vivo, Doutor. E lembre que você já pode deixar aqui o seu questionamento, as suas indagações, para que nós possamos conversar com os nossos debatedores. Mas, como sempre, ele nunca esquece, o Bill de Mundinha chegou. E ele hoje tem um recado aqui, que é o seguinte: ponha reparo de Chico Malagueta, filho de do Carmo Prometida. Tomou o prumo da cidade com o intento de arrumar a vida, pois na miséria desse lugar ele estava sem acolhida. Passou fome e frio, mas trabalhou e estudou. E para seu contentamento, no estado se enganchou. E foi nas dobras desse tempo que sua vida mudou. Hoje bate no peito e diz que no bolso vai ponhar duas aposentadorias do Estado e mais uma particular. E se a mulher morrer, uma pensão vai ganhar. Mas, doutor Alex e doutor Bruno, eu quero me arrumar, mas nunca estudei e mais sei falar. Mas me disseram que os doutor, num benefício, podem me botar. Olha, Mundinho, Bill, os homens são realmente muito competentes, né? Mas não sei onde é que eles vão arrumar um benefício aí para você. Mas vamos esperar, não é para ver. Bem, então, dito aí as palavras do Bill de Mundinha, eu quero cumprimentar os nossos debatedores. O doutor Alex Sertão é professor de regime próprio de previdência social, autor de artigos em revistas e sites sobre RPPS. É também auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. É um dos palestrantes mais requisitados nesse país sobre RPPS. E não menos famoso, nós temos a companhia do Dr.
Bruno Martins, que é autor de obras previdenciárias, sendo a mais recente A Nova Previdência dos Servidores Públicos. Eu acredito, inclusive, que ele vai nos premiar com um livro da autoria dele hoje. Ele é servidor público e advogado, e tem mais de 50 artigos sobre RPPS publicados em revistas nacionais. Portanto, vamos ter aí dois debatedores de altíssima qualidade conosco. E também a presença do doutor Ricardo Souza. Doutor Ricardo Souza, o senhor já vai chegar trazendo presentes, é isso? Doutor Ricardo Souza, o seu microfone está mutado. Bom, então vamos aqui. Doutor Alex Sertão, eu quero o seu boa noite e já quero lhe fazer uma pergunta, uma curiosidade. Em suas palestras, qual é a pergunta que costuma ser mais frequente? Boa noite, doutor Alex Sertão. Muito bem, boa noite, Ney. Uma satisfação muito grande estar aqui ao lado do meu querido amigo Bruno Martins, que é um dos maiores professores de regime próprio do Brasil. Também tenho que lembrar do nome de Ricardo Souza, que é esse guerreiro que foi um dos primeiros caras que começaram a falar de RPPS no Brasil, numa época lá, a Rede Previdência, né? Bem antiga lá atrás, que agora ganhou aí uma nova cara, com essa galera jovem aí que está com vocês na Rede Previdência. Isso é muito bacana, eu fico muito satisfeito em estar aqui mais uma vez. O Ricardo é um grande amigo, Ney é um grande amigo. Então, estou só diante de grandes amigos aqui, Bruno Martins. Bom, nós temos aí um misto de muitas perguntas, né? Eu diria, se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu diria que seria as regras de transição, né? O servidor público, ele quer saber da regra de transição, porque nós não podemos esquecer de uma coisa, Ney. Nós temos aquelas regras permanentes que vão ser aplicadas para quem ingressar após a emenda 103. E nós temos aqueles servidores que já estavam no regime antes da emenda 103. São para esses que as regras de transição são endereçadas. Então, nós temos milhares de servidores país afora que podem se aposentar por regra de transição e eles estão... Eu estou falando daquele servidor cuja ficha já caiu, aquele que já acordou para a reforma, porque eu conheço o servidor público que nem acordou para a reforma ainda, né? Então, mais ou menos seria a questão de regra de transição, cálculo, regra de pontos, regra de pedágio, que a gente vai falar um pouco disso hoje. Muito bem. E doutor Bruno Martins, traga o seu boa noite e vou fazer a mesma pergunta que fiz aí ao doutor Alex Sertão. Nas suas andanças, que eu sei que são muitas, não é? Nas suas palestras, nos seus cursos, qual tem sido a indagação assim que você se lembra, uma das mais frequentes? Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ricardo. É uma honra estar aqui e aí eu preciso fazer aqui um parênteses para revelar uma coisa que acho que poucos sabem. Eu nem sei se o Ricardo vai se lembrar disso. Eu comecei no regime próprio em 2003, aqui em Mato Grosso. E em 2003 mesmo, acho que, ou em 2004, eu fiz minha primeira qualificação no Tribunal de Contas aqui do estado de Mato Grosso. E eu tive dois professores, né? Marcos Nóbrega e Ricardo Souza. Né? Até hoje eu tenho o livro vermelhinho Previdência dos Municípios, né? Até hoje eu tenho ele, Ricardo, tenho a apostila. Ali eu comecei a aprender. Alex Sertão, um grande amigo, conheci Alex já há alguns anos, e sempre trocamos ideias, tiramos dúvidas um com o outro. Reforma é um prato cheio para a gente estar discutindo alguns assuntos aí sobre regime próprio. É um grande nome realmente do regime próprio. E eu tenho que fazer outra confissão. Sou fã incondicional do programa. Falei isso para a Ney quando me convidou. Eu assisto a todos os programas, né? Pego o linkzinho do YouTube, mando no meu e-mail, deixo lá e depois assisto. E sou fã de Bill. Sou fã, adoro. Não sei se
posso chamar de repente, né? As falas dele, né? Mas sou fã incondicional das falas dele. E assim, Ney, a gente fala muito para servidor, né? E a gente sempre vai com aquela linha de, olha, vamos falar de regra, né? Como disse Alex, é assim. Mas quando você fala para servidor, mesmo quando você fala para o servidor gestor, tem sempre uma pergunta que é fundamental e que você não escapa dela. Quando que eu posso me aposentar? Né? Diante de inúmeras reformas, quando que eu vou poder me aposentar? Né? Não tem jeito, seja em evento de associação, seja em evento de servidor, seja em evento até mesmo de instituições que congregam mais advogados, sempre tem um servidor lá. Como que eu vou poder me aposentar? Eu entrei em tal ano, qual a regra que se aplica? Então, hoje, realmente, esse é o grande questionamento que se tem no regime próprio, principalmente agora, né? Que, em tese, cada um pode ter uma lei de regime próprio para chamar de sua, né? Vamos dizer assim, né? Agora, cada um pode ter sua lei de regime próprio para chamar de sua. Pois é. Doutor Ney, já voltei. Já voltou. Esses dois grandes comunicadores já deixaram aí motes, não é, fabulosos para os advogados e também para os servidores, ou você que está querendo entrar no regime próprio, está querendo tomar uma decisão. Então, vamos esclarecer esses assuntos para vocês. Doutor Ricardo, seja bem-vindo, dê o seu boa noite e parece que você já vai chegar com presentes, é isso mesmo? É verdade, doutor Ney. Antes de tudo, mais uma vez, parabéns pelo Ao Vivo Doutor. O Ao Vivo Doutor está muito forte, segue cada vez mais, o público cresce, os temas, a consistência. É um curso. O Ao Vivo Doutor é um curso de especialização em regime próprio, em previdência, regime geral e regime próprio. Tem muita gente falando aqui no chat, daqui a pouco eu vou falar aí as pessoas, né? Vou citar aí várias pessoas, muita gente já falou no chat, a audiência está muito interessante. Por enquanto, eu vou falar duas coisas que o doutor Ney disse assim, não deixe de falar, chegue falando e depois a gente fala os outros assuntos. Temos 2 sorteios. Primeiro, o sorteio do professor, do nosso jurista, Bruno Sá Freire Martins. O nome do livro é A Nova Previdência dos Servidores Públicos. Será sorteado. E também um curso que será ministrado em teleconferência. É um curso que eu vou ministrar no dia 30 de abril, às 10 horas da manhã. Benefícios e gestão de regimes próprios de previdência. Tem um detalhe, tem um pessoal aí que já conseguiu um desconto muito interessante e vai concorrer a ter esse dinheiro devolvido, né? Como participar? Minha função agora é essa, dizer como participar. Vai haver aqui o link no chat, né? Então você procura aí, que fica acompanhando o chat, que vai aparecer o link para você participar clicar e participar do sorteio, e também aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo nós temos também essa informação. Por enquanto eu vou ficar quietinho e dizer que é um prazer mais uma vez encontrar meus juristas, Alex Sertão e Bruno Martins. Eu lembro sim, Bruno, eu caí, mas eu estava aqui no celular escutando, fiquei assistindo. Eu lembro sim do primeiro contato que nós tivemos, eu tive a honra de ser teu professor, lá no Tribunal de Contas do Mato Grosso, né? Também nos trabalhos de tribunal com o Alex, um grande prazer, e saudar e mais uma vez parabenizar o advogado, o intelectual, o artista, o cidadão do mundo, Ney Araújo. Muito bem, tá vendo, pessoal? Muito obrigado, mestre. Ainda bem que é o chefe, né? Tô bem, doutor Alex e doutor Bruno. Tô bem, né? Tô salvo. Ó, quero aumento. Doutor Alex Sertão, e essa reabertura que o governo fez, não é, para que os servidores possam aderir à previdência suplementar? Qual é a sua posição sobre isso?
Não, na verdade, o governo está estudando essa possibilidade de reabrir o prazo para migração para a Previdência Complementar, né? Essa seria a terceira ou quarta oportunidade de migração que o servidor federal teria para migrar para o FUNPRESP. Tudo bem, a adesão do FUNPRESP, na minha opinião, até hoje é muito pequena ainda, né? Então, eu penso que, estrategicamente, o governo, de tempo em tempo, ele vai abrir uma janela para a migração. O que eu achei engraçado, que foi até objeto de uma reportagem da Folha de São Paulo, foi que, segundo a Folha, os técnicos do Ministério disseram que seria uma forma de garantir um aumento salarial para o servidor público federal. E aí eu achei o negócio estapafúrdio, né? Sob o seguinte argumento: ao migrar para a Previdência Complementar, o servidor antigo ele deixa de contribuir sobre a totalidade da remuneração e passa a contribuir somente até o teto do regime geral. Ué, se ele vai contribuir até o teto agora, pós-migração, ele vai ter mais dinheiro sobrando no mês. E se sobra mais dinheiro, está aí o aumento salarial que ele pediu. Uma coisa absurda, eu nunca vi isso, né? Um raciocínio desse. Então, nós estamos vivendo uma distorção, uma distopia maluca. Alex, você me permite até uma intervenção? Esse argumento depõe contra a própria intenção. Porque se o argumento que vai ser usado é esse, o prazo para fazer é até sexta-feira, por causa da questão da legislação eleitoral. Não pode dar benefício depois de sexta-feira. Então, se a intenção é dar um aumento salarial para o servidor, essa MP, o que for feito, né? Tem que ser MP, né? Porque tem que alterar a lei de novo, né? Teria que ser feito até sexta-feira. Senão, estaria dentro do prazo eleitoral. Se usar esse argumento, pode dar até problema eleitoral aí a nível nacional. No que pese não ser um reajuste nas modos que a gente conhece, mas olha só o argumento, dizendo, olha, o teu reajuste é o seguinte: o fato de você contribuir com um valor menor vai sobrar dinheiro, como se, Bruno, a parte que excede ao teto não fosse exatamente a base de cálculo para a incidência da contribuição na Previdência Complementar. Então, é uma coisa assim, esdrúxula, o que está na Folha, né? Segundo os técnicos, essa seria uma forma de garantir esse reajuste. Então, é uma coisa absurda. Sem contar que o benefício vai reduzir, porque ele vai ficar limitado ao teto, né? Sim. Que ganha esse? Você ganha agora, mas perde lá na frente? Bruno, o cara vai se aposentar pelo teto e vai gastar o que é acima do teto, vai gastar agora. E o futuro, entendeu? Esse é o problema. É isso aí. E o brasileiro não tem a educação da poupança, não é? Certamente ele vai abrir os olhos para ter mais dinheiro em mãos agora. Doutor Bruno Martins, eu quero saber, o professor, não é? Fora de sala de aula, ele tem direito à aposentadoria especial no RPPS? E antes de me responder essa pergunta, dê uma palhinha aí sobre esse livro que você trouxe e está presenteando aos participantes aqui do programa ao vivo, doutor, por favor. Bom, o nosso livro, Ney, ele tem justamente a intenção da gente poder debater aí item por item da emenda 103 no que diz respeito ao regime próprio. Então, foi um livro até que demorou um pouco para sair, né? Ele só foi editado lá em 2021. Por quê? Porque nós resolvemos ali pegar artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafos, alíneas, que foram alterados tanto no texto da Constituição quanto aqueles que estão lá na própria emenda e fazer uma análise dele, né? Tanto dentro do contexto constitucional quanto daquilo que estaria sendo modificado. Então, levou esse tempo, tem uma análise jurisprudencial, algumas discussões que são lançadas, e até interessante, por exemplo, lá no livro, a gente já coloca lá, a emenda 103 trouxe a possibilidade de que os aposentados e pensionistas possam contribuir com tudo que ganham acima de um salário mínimo. E lá no livro, a gente já dizia o seguinte, olha, esse assunto ele vai ter que ir ao STF, porque o STF tem um entendimento consolidado de aplicação do princípio da igualdade.
no sentido de que abaixo do teto do INSS, aposentado e pensionista do regime próprio não paga. Por quê? Porque lá no regime geral não há essa contribuição. A gente dizia isso. E, recentemente, a Procuradoria-Geral da República deu 2 pareceres em 2 ADIs nessa linha, dizendo, olha, exigir contribuição de aposentado e pensionista do regime próprio abaixo do teto do INSS fere o entendimento consolidado do STF de aplicação do princípio da igualdade. Então, quer dizer, é algo que a gente discutiu lá no livro e que agora está se consolidando. Então, a ideia do livro é justamente essa. Discutimos, inclusive, a questão do professor. Por quê? Porque com a autonomia que foi dada para os entes federados legislar, surgiu a dúvida. O município, o Estado, pode dizer o que é magistério? Porque até a emenda 103 existe uma lei federal dizendo, a atividade de magistério é essa e tem que ser exercida dentro da unidade escolar, né? Aí você vem e muda tudo isso, dizendo, olha, cabe ao ente federado legislar. O que é atividade? O conceito de atividade de magistério estaria dentro dessa autonomia? Então, isso a gente discute no livro. E aí eu já parto para a sua pergunta, né? Estar fora da sala de aula. O que é estar fora da sala de aula? A gente tem 2 dimensões para o estar fora da sala de aula. O que a gente pode chamar do intramuros, né, da escola e o extramuros da escola. Quando é o intramuros da escola, não há problema, né? Hoje a jurisprudência tem isso consolidado, mesmo, por exemplo, os professores readaptados, né, que é uma discussão muito grande, o professor não pode estar dando aula, mas está readaptado, está dentro da própria escola, a jurisprudência tem entendido de que é tempo de magistério, é tempo que autoriza a aposentadoria dele como professor, né? Agora, toda a atividade exercida fora da unidade escolar tem causado controvérsias. Vou te dar um exemplo muito simples aí para quem está nos acompanhando e para a gente poder discutir aqui. Inclusive, se o Alex quiser e o Ricardo quiser nos ajudar aí a participar da discussão, foi muito comum no passado políticas de otimização de serviços públicos. Então, criou-se nos estados, principalmente, a figura do assessor pedagógico, né? E aí pegaram essas assessorias pedagógicas, que antes funcionavam dentro das escolas, e tiraram de dentro das escolas e botaram dentro das secretarias de educação ou dentro de prédios centralizados fora das escolas e falaram, você fica lá no prédio e você vai na escola uma vez por semana. Eles vão te mandar tudo e você vai trabalhar dentro do prédio fora da escola. Agora, como é que fica? Porque a lei 11.301, ela diz, olha, o que é atividade ou o que é magistério? É a atividade de assessoramento pedagógico desempenhada no âmbito da unidade escolar. E aí tem gerado toda essa controvérsia. Hoje, para mim, a gente tem trabalhado com esse conceito de intramuros e extramuros. Para que não haja dúvidas, aquilo que acontece intramuros da escola é magistério. Está dentro da escola, é magistério. Saiu de dentro da escola, não é mais magistério. Pode até ser magistério, mas você não vai contar aquele tempo para efeitos de aposentadoria. Por quê? Porque ele foge do conceito da Lei 11.301, que exige que aquelas atividades sejam desempenhadas no âmbito da unidade escolar. Muito bem explicado. Doutor Ricardo Souza, fique aí à vontade para trazer perguntas dos nossos telespectadores, para dar informação sobre o curso, falar o nome dos nossos telespectadores. Fique à vontade. Eu estou louco para perguntar aqui, mas tem 3 perguntas já do público e muita gente falando, tá? Então eu vou antecipar uma coisa. Quem está no Clube de Descontos da Rede Previdência, e aí Ícaro vai colocar os links do Clube de Descontos, sempre tem informação privilegiada. Por exemplo, esse curso que a gente está lançando hoje, que será realizado no dia 30 de abril, teve gente que fez de graça, vai fazer de graça, porque se inscreveu antes, porque está lá no grupo e no grupo a gente anuncia. E a gente deu um prazo promocional para as pessoas
outras vezes também. Até ontem estava com um desconto incrível. Então, vale a pena estar no Clube de Descontos. Tem um link para quem só quer saber de regime geral, tem um link para quem só quer saber de regime próprio, tem um link para quem quer saber dos dois. Isso tanto em WhatsApp quanto em Telegram. Então, e todo mês tem a revista Informação e Conhecimento. O Dr. Ney já chegou em 1.700 vídeos, 1.703, aumenta todo dia, né, o volume. Bom, vamos lá. Fala bem rápido algumas pessoas que já deram boa noite aqui. Davi Augusto, Marisa Pontel, perdão. Carlos Casemiro, Cristina Melo, Galvão de Paulista, Paraíba, Renato Sobreira, Evandro Segato. A Heloísa Helena diz assim, Heloísa Helena Silva Pancotti, não tenho nem roupa para um evento dessa magnitude, 2 feras do RPPS. Ela está falando de Bruno e está falando de Alex, né? Obrigado pela sua participação, obrigado às pessoas que já deram boa noite, obrigado a vocês que estão participando. Pessoal, a gente tem 31 curtidas só, para 63 pessoas assistindo aqui ao vivo. Vamos curtir, que essa seleção merece. Doutor Ney, eu estou pensando em fazer 2 perguntas logo, porque aí agiliza mais para que a gente não sobrecarregue. Pode ser assim? Fique à vontade, por favor. Então, as 2 primeiras perguntas são: Virgínia Giló pergunta o seguinte: os servidores, aí entre parênteses ela colocou professores, admitidos sem concurso público antes da Constituição Federal, terão que voltar a ser seletistas? Os regimes próprios poderão aposentá-los ou será o INSS? A outra pergunta é de Anália Silva. Anália diz assim: boa noite. Filho incapaz, inválido, precisa assinar termo de opção? Ezi Paulino também tem uma pergunta aqui, Ezi, eu estou atento à sua pergunta. Daqui a pouco eu faço. Essas 2 perguntas que você formulou devem ser respondidas cada uma por Alex e outra pelo Bruno. Como é que você vai distribuí-las? Eu proponho que eles fiquem à vontade. Podem, ao critério deles, o que eles sentirem mais à vontade. Então, deixa eu iniciar e o Bruno complementa aí. Com relação a essa questão aí dos servidores que ingressaram sem concurso público antes ou até depois de 88, é uma situação bem complicada. Nós tivemos agora esse tema, 11 alguma coisa, esqueci o número agora, que foi julgado agora semana passada pelo STF, porque nós temos aqui o entendimento, inclusive eu li um pouco do voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele reconhece, ele traz parte da jurisprudência do STF, que é aquela que a gente já conhece, de que não, a inconstitucionalidade ela não se consolida com o decurso do tempo. Então, se você ingressa, né, sem concurso público, você não faz jus a um plano de carga e salário, você não faz jus àqueles direitos que são típicos do titular de cargo efetivo. Então, ingressar sem concurso, mesmo ali amparado pelo artigo 19 do ADCT, nada mais é, assim, trocando em miúdos, nada mais é do que o direito que o servidor teve de não perder o cargo, de não perder o vínculo, de não ser exonerado. É apenas o direito é uma estabilidade especial que ele tem. Isso é longe de ser efetividade, né? Existe aquela clássica decisão do STJ, que já é antiga, que diferencia o que é efetividade de estabilidade. A efetividade já é do cargo, né? O servidor público, como está na doutrina, né? O servidor público ele não pode ser chamado de servidor efetivo. Ele é um servidor público que ocupa um cargo efetivo. E a doutrina chama de atributo do cargo a própria efetividade. Então, estabilidade e efetividade são coisas distintas. E com isso, fica muito complicado você considerar, pelo menos diante dessa jurisprudência do STF, que cada vez mais ela vem forte, garantir regime próprio, regra de aposentadoria de regime próprio para esse servidor que teve apenas o direito à estabilidade, ele não fez concurso, isso é muito complicado. E o Supremo, ele insiste nessa tecla
E nós temos uma realidade muito diferente, talvez, do Mato Grosso, do Piauí, todos os estados, que é aquela situação que o Bruno deve identificar muito bem, de vários e vários servidores que não fizeram concurso e estão aí nos regimes próprios estaduais há décadas contribuindo, gerando neles, Ricardo, aí no Pernambuco também é assim, gerando neles a expectativa de se aposentar pelo RPPS. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que vai fazer com esse servidor? É claro que o Supremo, nessa decisão aí, dessa última, da semana passada, pelo que eu li, ele ainda não modulou, não tem embargo de declaração, já estou concluindo, o sentido de dizer, o Supremo tem uma tradição de dizer o seguinte: se o servidor já está aposentado ou já tem o direito adquirido a uma regra, ninguém mexe com ele. Você não mexe com o servidor. Mas aqueles servidores que são a maioria, que ainda estão no meio do caminho e que não ingressaram por concurso, esses não poderão ter os direitos do servidor efetivo. E aí entra a questão do RPPS, porque só o titular de cargo efetivo pode ser segurado obrigatório de RPPS, pode se aposentar no RPPS. Então, nós temos aí um grande problema, porque nós temos milhares de servidores dos estados e municípios que estão nessa situação. E eu finalizo dizendo, deveria ter, eu sou um defensor, Alex, não estou dizendo que eu estou certo, mas eu sou um defensor da manutenção desses servidores no regime próprio, no direito de se aposentar no regime próprio. Deveria existir o princípio do custo-benefício no artigo 37 da Constituição. Não existe esse princípio. Existe o princípio da legalidade, moralidade, pessoalidade, mas o princípio do custo-benefício é o seguinte, Ney: é mais barato para o Estado manter esse pessoal onde está hoje do que devolver para o outro regime. Porque realmente o Estado não pode se locupletar desses anos de contribuição que o servidor verteu, imaginando que iria se aposentar pelo regime próprio. Tem uma situação que gera uma bagunça, gera realmente um desassossego absoluto dentro do regime próprio. É verdade. Só para exemplificar, Alex, eu sei de um município que cancelou 253 abonos de permanência por causa disso. O cara tinha, o Tribunal de Contas falou: e aí, vocês estão mantendo a filiação? O município falou: cancelou abono de permanência. 253 abonos de permanência cancelou. Aí o Instituto está lá: e agora? Eu faço o que com as aposentadorias já concedidas? Olha o impacto, né? Mas assim, vamos à pergunta da Anália. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com termo de opção, mas eu vou tentar... Deve ser da acumulação de benefícios. Eu pensei no artigo 24, né? Foi o que eu pensei, ser. Artigo 24. Primeira coisa, não há que se falar em termo de opção no artigo 24. Isso é o que precisa ficar bem claro, né? O artigo 24 não fala que o servidor deve fazer opção. Ele diz que, em caso... O parágrafo 2º do 24 diz: no caso de recebimento de benefícios cumuláveis na forma do parágrafo 1º, ele receberá integralmente o mais vantajoso. Né? Então, já está claro lá. O parágrafo 2º não deixa dúvidas. Ele receberá integralmente o mais vantajoso. Tá? Então, não há que se falar opção. Ou em fazer opção. Mas digamos que seja uma opção para qualquer outra coisa, né? Eu sempre digo que tem que se tomar muito cuidado quando se fala em opção de servidor inválido. Primeiro, por dois aspectos. Há de se considerar qual a invalidez ou qual a causa dessa invalidez, melhor dizendo, né? Nós temos situações de invalidez que não permitem que aquele servidor tenha capacidade para assinar documentos. Então, ele precisa de uma representação, uma curatela, uma tutela, né? Então, nesses casos, deverá haver um representante legal. Mas existe também o novo instituto, que foi criado, inclusive, foi introduzido no Código Civil, que é uma espécie de assistência, né? Que é destinada a alguns deficientes, onde a pessoa atua em conjunto com pessoas que têm limitações. Então, também, nesses casos, haverá uma responsabilidade conjunta. Então, é preciso identificar qual a causa exata e, aí sim, verificar se é o caso de se exigir ou não uma assinatura. Primeiro, verificar se é juridicamente exigível essa opção. E, em sendo,
analisar se a causa dessa incapacidade permite que o pensionista faça essa opção ou não, ou que ele tenha que ser representado por um curador ou por um tutor, ou mesmo estar agindo em conjunto com um assistente. Ok, doutor Bruno. Doutor Alex, vamos mudar aqui um pouquinho as nossas perguntas. Quanto à aposentadoria na regra de pontos, qual é a sua ótica para o servidor? A regra de pontos não é a minha favorita, eu gosto mais da regra do pedágio. Só que a regra do pedágio, ela só é boa para quem em 2019 estava bem pertinho de completar ali o tempo. Mas a regra de pontos, vamos lá, ela tem realmente umas situações bem interessantes. A pior é aquela novidade lá no cálculo, né? A regra de pontos, a novidade é que agora uma regra de transição pode te garantir um cálculo ou pela média ou com integralidade. Uma coisa ou outra. Pela primeira vez, eu nunca tinha visto nós tínhamos antigamente a regra do artigo 2º da emenda 41, cujo cálculo era pela média. Tudo bem, a gente já sabia disso. Mas uma regra de transição, que a depender de algumas circunstâncias que tu venha cumprir, alguns requisitos lá dentro, uns requisitos marotos que eles colocaram lá dentro, ali do parágrafo 6º, talvez engano, do artigo 4º, você pode ter um cálculo por média ou integralidade. Por exemplo, você estabelecer um requisito que exige... Vamos lá, são 3 requisitos para ter direito à integralidade na regra de pontos. Tem que ter ingressado até 31 de dezembro de 2003. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade, porque já era assim. Todo mundo que ingressou após 2003 não tem direito à integralidade. Todo mundo sabe disso. Tem que provar que não migrou para a Previdência Complementar. Tudo bem, nenhuma novidade. Todo mundo sabe que quem migra para a Previdência Complementar perde o direito à integralidade, porque fica limitado ao teto. O terceiro requisito, que é o sacana. Você vai ter que ter 62 de idade mulher, 65 homem, para ter direito à integralidade. Se você pode alcançar a pontuação, você se esforça ao máximo, alcança a pontuação, mas você não tem a idade de 62 se você for mulher, ou 65 homem. Significa o quê? Se você se aposentar antes dessas idades, você se aposenta, normalmente pela regra de pontos. Mas pela média. Que média? A média do artigo 26, parágrafo 2º, aquela média ruim, dos 60% mais 2%. Então, perceba, eles criaram uma regra de transição extremamente frustrante. Extremamente frustrante. Não bastasse a frustração da revogação das regras de transição anteriores, que eram ótimas, artigo 6º da emenda 41 e o artigo 3º da emenda 47. Então, esta regra de transição de pontos, ela é muito ruim por isso. E para fechar o raciocínio, me dê mais 1 minuto, 30 segundos, mesmo que você se aposente por integralidade, e aí vale para as duas regras de transição, pontos ou pedágio, se houver variação de carga horária ou se o cidadão perceber alguma vantagem que variou em decorrência de indicador de produtividade ou desempenho, a integralidade não é mais a mesma, não será plena, será mitigada. Eles vão fazer um cálculo maluco de fazer uma média. Nunca vi isso na vida, Bruno. Média dentro da integralidade, Bruno. Média dentro da integralidade. Depois que fizer a média do período que variou, vão proporcionalizar os anos da variação pelo tempo de contribuições exigido na regra. É um cálculo maluco. É complexo e a regra ela não é interessante. Eu não gosto da regra. No regime geral de previdência, que esse ano exige 89 mulher e 99 homens, não é? O número de pontos, a exigência é que tenha cumprido pelo menos 30 anos de contribuição mulher e 35 anos homens, não é? Mas não há exigência da idade. Às vezes a pessoa contribuiu 35, 38, 40, e isso compensa, não é? A idade para formar os 89 ou os 99 pontos. Doutor Bruno Martins, essa reforma, ela trouxe diferenciação para os servidores? Trouxe muitas diferenças. Como eu disse no início, né? Agora, os servidores, cada regime próprio, ou melhor, cada servidor tem a possibilidade de ter uma reforma para chamar de sua, né?
porque a emenda 103 ela liberou para que os entes federados façam suas próprias reformas, né? Ela deu parâmetros gerais, estabeleceu lá, mudou o artigo 40, né? Dando parâmetros gerais, como a gente já citou aqui a questão do professor, questão de parâmetros gerais de aposentadoria especial, regulou a aposentadoria, as aposentadorias dos servidores federais, Alex já citou aí o artigo 4º, aí temos o artigo 20, 21, temos N artigos que falam aí dos servidores federais e disse, olha, servidor estadual e servidor municipal, cada ente federado que faça a sua reforma de acordo com os parâmetros gerais. E aí, assim, quais são os parâmetros gerais? Os parâmetros gerais são basicamente 2, de âmbito constitucional, mas de natureza jurídica, que são as regras do artigo 40, e que apesar de estar na Constituição, nós podemos dizer que tem natureza econômica, que é a necessidade de observar o equilíbrio atuarial e financeiro. E aí, Ricardo é mestre nesse assunto, né? Equilíbrio atuarial e financeiro. Simples, eu sempre... aí é até abusar, né, Ney? Falar de equilíbrio atuarial e financeiro com o Ricardo aqui, né? Mas, Ricardo, eu não vou nem ousar. Eu só vou dizer o seguinte, o que eu tenho falado hoje? Eu tenho dito o seguinte, você fez reforma que não melhorou, que piorou o seu passivo atuarial, a sua reforma é inconstitucional. Por quê? Porque se você está fazendo uma reforma que piora, você está ofendendo o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro. Ponto. Então, que é um dos pressupostos constitucionais da reforma local. Então, isso aí você não pode fugir. Agora, tem uma situação que eu achei sensacional e não achei um nome jurídico para isso. Estou procurando e não consigo achar. Eu já achei, estudando, né, na época que a gente estudava, continuo estudando, mas eu já achei revogação parcial, revogação total, revogação expressa, revogação tácita. Agora, eu não consegui definir juridicamente o que é revogar uma norma para a União e não revogar para o Estado e para o município. Lá o artigo 35 e 36 fizeram isso, né? O artigo 6º, que o Alex citou, da emenda 41, está revogado para a União. Mas enquanto os estados e municípios não fizerem a sua reforma, ele continua vigente para estados e municípios. Como assim? Então você tem uma regra que não vale mais da Constituição ou de uma emenda constitucional, que por mais seja um artigo autônomo, ele é norma de natureza constitucional, mas ele, apesar de ser uma norma geral, quando ele foi constituída, agora ele só vale para determinados entes federados. Tem município que vai escolher. Imagina só o seguinte, vou usar 2 municípios que estão extremamente distantes, tá? Teresina e Cuiabá, capital do Piauí e a capital de Mato Grosso. Teresina e Cuiabá têm o poder de escolher se o artigo 6º da emenda constitucional 41 continua vigente para seus servidores. Eu não achei o nome jurídico para isso ainda. Não consegui achar. Tá? E o que é pior ou melhor? Por uma lei, que em tese, uma lei ordinária. Porque até que lei referende às revogações previstas nesse artigo, que está lá no artigo 36. Então, nós teremos lei ordinária revogando norma constitucional. Não consigo entender. Mas tem essa diferença aí, no mínimo. E aí, Ney, a gente já pode dizer o seguinte. Como que ficou a reforma hoje no Brasil? Algum ente federado conseguiu reproduzir 100% daquilo que a União fez para os servidores federais? Não conheço nenhum. 100% eu não conheço nenhum. Mas, se você for pegar uma mediana, isso ficou aí na faixa de 80% a 85%. Tá? Os municípios, em regra, os estados reproduziram de 80% a 85% do que a União fez para os servidores federais. Não há grandes inovações. É sistema de pontos, é pedágio, a regra de aposentadoria especial de agentes nocivos
é a regra do INSS, a regra de aposentadoria de servidores com deficiência é a regra do regime geral, as novas regras gerais têm os mesmos pressupostos que a União adotou lá no artigo 10 para seus servidores, em síntese. É isso que foi feito por estados e municípios. Então, dá para dizer que, em média, os regimes próprios reproduziram de 80% a 85% do que foi feito na União. Se é que possa se chamar de reforma, não é? O que veio somente para piorar. Doutor Ricardo Souza, vamos trabalhar? Vamos, doutor Ney. Eu estou preocupado porque a gente tem aqui nada menos do que 8 perguntas do público. Eu vou aproveitar e pedir... Vamos dar prioridade agora às perguntas do público. Perfeito. Inclusive, olha, não para de crescer. Daquela hora que eu falei para agora, aumentou ainda mais. Agora, você que entrou agora precisa atentar para 2 coisas. Primeiro, tem sorteio na área do livro do Dr. Ney Araújo, do Dr. Bruno Martins, A Nova Previdência do Servidor. O link está aqui no chat e na descrição. E tem um sorteio também do meu curso, Benefícios e Gestão dos RPPS, tá bom? Para o dia 30 de maio, telepresencial. Bom, então se liga para não perder o sorteio, se inscreve aí para não se perder, curta e compartilhe, porque essa seleção de ouro merece. Alex e Bruno merecem 1000 likes e 1000 compartilhamentos. E vamos agora, então, às perguntas. Eu estou pensando em fazer o seguinte, doutor Ney, 2 e 2 para Alex e para Bruno, e aí a gente já mata metade, e aí a gente vai tentando matar o resto. Fechou? Fechou? Vamos embora, então. Ezi Paulino, de Paulista de Pernambuco, pergunta sobre... Essa vai para Alex Sertão, tá, Alex? Sobre pensão. Professora aposentada casa com professor aposentado em 2 vínculos, todos RPPS. O marido falece. Ela teve sua aposentadoria do RPPS reduzida e as 2 pensões diferentes também. É isso mesmo? Está correto? Aí Renato Sobreira faz a seguinte pergunta. O professor de educação física que trabalhou como professor de treinador de basquete tem direito de anexar junto ao tempo de magistério? Posso já fazer a pergunta de Bruno? Melhor, né? Bruno, enquanto isso, o Alex já vai planejando aí a resposta. Bruno, Virgínia Giló, outra pergunta. Uma servidora faleceu. A mesma vivia em união estável, mas só agora o companheiro foi buscar o reconhecimento no judiciário. É possível conceder essa pensão meses após o óbito? Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é de Marcos Souza. Boa noite. No caso dos servidores que se aposentaram após a reforma da Previdência, mas que já possuíam direito adquirido à regra anterior, também é obrigatório o afastamento do cargo? Vamos começar com Alex, então, não é? Respondendo. Perfeito. Bom, pelo que eu entendi da primeira pergunta, me parece que ela teve reduzido não só sua aposentadoria, como os 2 benefícios de pensão, não é isso? Vamos ler aqui. Professora aposentada, casada com professor, 2 vínculos, o marido falece, ela teve não só a aposentadoria reduzida, como também as pensões, as 2 pensões. Bom, não é isso que tem que acontecer com o artigo 24, né? A gente sabe que o parágrafo 2º do artigo 24 estabelece que ela tem, como disse o Bruno, que ela tem direito, são 3 benefícios aí, perfeitamente acumuláveis. Vamos começar falando, são acumuláveis. Ela é aposentada, né, ela contribuiu para se aposentar e tinha um esposo que tinha 2 cargos acumuláveis, né? Vamos supor que sejam em regimes distintos, porque a regra fala lá no parágrafo 1º, inciso 1º, pensões concedidas em regimes distintos para aplicar o redutor. Ora, se são 3 benefícios que ela pode acumular, não vejo nenhum problema na acumulação desses 3 benefícios. Só que, como o Bruno falou, ela tem direito ao mais vantajoso e sobre os outros 2 de forma individualizada. Atenção, de forma individualizada, eu vou aplicar aqueles redutores lá do parágrafo 2º. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ela não pode ter os 3 benefícios reduzidos.
ela vai ter... O Bruno não falou que não precisa nem de opção, eu entendo que o texto fala que é um direito, olha, você tem direito ao mais vantajoso, mas eu me acautelaria pedindo dela, explicando a situação e pedindo dela uma opção, um termo. Olha, até porque quando a coisa mudar, se o benefício mudar de valor, ela pode optar pelo mais vantajoso a mais adiante quando mudar, né? Como está lá no parágrafo 3º do artigo 24. Então, não é usual, isso aqui não é para estar acontecendo se for para aplicar o artigo 24, tá certo? Com relação a outra pergunta, que eu não me lembro mais, você pode colocar aí, ô Ricardo? A segunda pergunta do rapaz. Ah, sim, aquilo ali. Veja bem, o cara era professor de basquete. Veja bem, contagem recíproca é possível dentro daquele regramento ali do artigo 96 da Lei 8.213/91, que se aplica também para o regime próprio. É totalmente possível você aplicar contagem recíproca, desde que não haja tempo concomitante. Então, o cara é servidor público. Se ele tem um tempo para trás, não importa. Ele falou que o cara era professor de basquete. Olha, se o cara... Não importa o que ele fazia. Se ele era vinculado a um regime, ao regime geral, anteriormente ao seu ingresso do serviço público, quando a partir daí ele passa a ter que contribuir obrigatoriamente com o regime próprio, obviamente que a contagem recíproca de tempos é permitida. Todo mundo sabe disso, não há nenhum problema, né? Ele poderá muito bem trazer uma CTC do regime geral e averbar no regime próprio, sem nenhum problema. Claro, seguindo aquelas diretrizes lá do artigo 96, né? Impossibilidade de contagem de tempo concomitante e outros detalhes lá que a regra estabelece na hora da contagem recíproca. Não há nenhum problema você computar um tempo de um regime no outro, perfeitamente possível, chamada contagem recíproca de tempo de contribuição. Muito bem, bom, doutor Bruno, com a palavra, né? Vamos lá. Para poder acompanhar, desculpe, Bruno, a primeira pergunta é de Maria Giló, mas é a segunda pergunta que ela fez. Eu começo com outra pergunta. Para aí, quero poder colocar aí na tela contigo, Bruno. Isso, a pergunta dela é sobre união estável, né? Houve o óbito e passou muito tempo, né? E só agora ela consegue o reconhecimento da união estável. Ela pergunta se é possível, mesmo depois de tanto tempo, obter o benefício, sem problemas nenhum. Por quê? Porque o que ela precisa é evidenciar que no momento do óbito existia a união estável entre o falecido e aquela pessoa que está se habilitando como dependente. Então, vai evidenciar a existência dessa união estável. Naquele momento do óbito, ela vai poder, sim, receber o benefício de pensão normalmente. O único cuidado que tem que se ter é a partir de que momento o benefício será devido. Isso vai depender da lei, do regime próprio, porque algumas leis estabelecem que, passado determinado tempo, esse benefício é devido da data do requerimento, né? E não da data do óbito. E como aí que passou muito tempo, provavelmente é o que vai acontecer. E ainda existe a figura da habilitação tardia, né? Nos benefícios onde se passa muito tempo, é muito provável que já tenha alguém recebendo, um filho menor, que já esteja recebendo esse benefício. Então, nesse caso, ela se habilitando agora ao benefício, ela só vai poder recebê-lo daqui para frente. Não haverá recebimento de valores pretéritos. Mas, ficando evidenciada a existência de união estável lá no momento do óbito, a princípio está preenchido o requisito da lei e estaria habilitada ela, sim, ao recebimento do benefício. Vamos lá, a segunda pergunta do Marcos, que essa parece uma pergunta simples, mas, se eu não estiver enganado, talvez seja uma pergunta bem complexa. Vamos lá. Boa noite. No caso dos servidores que se aposentaram após a reforma da Previdência, mas que já possuíam direito adquirido à regra anterior, também é obrigatório o afastamento do cargo? Vamos responder pelo... A gente poderia fazer a resposta mais simples, que eu acho que foi o que o Marcos pensou, tá? Eu acredito que o Marcos esteja se referindo ao novo parágrafo 14 do artigo 39 do artigo 37, da Constituição Federal, que foi introduzido pela emenda 103, que diz o seguinte: olha,
o servidor público se aposentar com o tempo do regime geral, né, extingue o vínculo, né? E aí, nesse caso, o artigo 6º traz a exceção, dizendo o seguinte: o disposto no parágrafo 14 do artigo 37 não se aplica a aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional. Lá no nosso livro que vai ser sorteado, eu defendo que esse artigo 6º deve ter uma interpretação extensiva para contemplar também os direitos adquiridos, tá bom? Por quê? Porque não dá para você pegar e falar assim, olha, não, ele adquiriu o direito lá em 2018, mas como só concedeu agora, você só vai considerar a concessão, né? Aí você vai lá no INSS, tem a questão da DER, enfim, né? Mas é preciso destacar que no tema 606, o STF, lá na tese fixada, colocou a literalidade do dispositivo. Ele pode ter até feito o que eu sempre digo, atirou no que viu e acertou no que não viu. Mas lá no tema 606, na tese fixada, ele diz: para as aposentadorias concedidas antes da emenda 103. Então, se você pegar só a tese fixada lá, ele dá a entender que o direito adquirido estaria fora. Então, temos que ter cuidado, é algo que ainda precisa ser melhor desenvolvido, tá, Marcos? Mas eu defendo que os direitos adquiridos estariam dentro. Agora, por que eu digo que talvez seja a pergunta mais complexa? Porque se eu pegar só o parágrafo 14 do 37, está ok. Agora, nós não podemos nos esquecer que nós ainda temos o tema 1150. O que é o tema 1150 do STF? É aquela situação dos mais de quase 3 mil municípios desse país que não têm regime próprio e que têm servidores efetivos que estão filiados ao regime geral. Nesse tema 1150, o que o STF disse? Que, no caso de servidores efetivos filiados ao regime geral, onde a lei municipal diga que a aposentadoria é causa de vacância, se o servidor se aposentar, haverá extinção do vínculo, e pouco importa a emenda 103. Esse entendimento é anterior à emenda 103. Então, entenderam a complexidade da pergunta e por que eu falei que talvez fosse a pergunta mais complexa do que parece ser? Então, temos que tomar cuidado também com o tema 1150, porque temos essa outra nuance aí, que pode ser que você vai encontrar um caso de direito adquirido lá em 2015 e, nesse caso, vai extinguir. Mas por quê? Porque é uma situação que se adequa ao tema 1150 e não à emenda 103, não ao parágrafo 14, o novo parágrafo 14 do 37. Tá bom? Tá bom, Marcos? Então, acho que aí a gente consegue sanar as duas linhas. Muito bem, explicado. Doutor Ricardo, chegamos, né, ao término do programa, mas parece que ainda tem 4 perguntas aí. Sério? De telespectadores. Já acabou? Então, não. Então, tem prorrogação. Está empatado, 2-2, né? Tem prorrogação. Vamos respondê-la, né, doutor? Vamos. Eu estou achando, Ney, que esse programa precisa durar 6 horas. Quando a gente convidar esses dois, tem que ser 6 horas de programa. Então, vou lhe deixar no comando, dá licença que eu vou ali fazer um lanche. Já volto. Bom, Marcos Souza pergunta... Não, o Marcos Souza já foi. 2 para Bruno, tá? Emanuela Medeiros. Doutores, temos um caso no IPREV SJS, Rio Grande do Norte, em que uma servidora, além de não ter ingressado por concurso público, ainda mudou de cargo 3 vezes depois de 88, todas sem concurso. O que fazer nesse caso? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é de Gleibson Lima. Os RPPS estão aplicando
quando do cálculo da média, a limitação à remuneração do cargo, quando a média ultrapassa o cargo, cuja limitação não foi recepcionada pela emenda 103 de 2019. E agora para Alex. Luiz Gustavo Pancotti. Sertão, existe RPPS que prevê aposentadoria especial para membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e membros do TCU. Essas modalidades estão em harmonia com a Constituição Federal? E aí, nosso querido Fábio Leão, apresentador aqui do programa, junto com o doutor Ney, rotineiramente pergunta: professor Alex, existe um software para calcular a aposentadoria do RPPS dos estados e ou federal? Bom, vou começar então, Alex. Vamos lá. A primeira pergunta... tá. O caso lá do IPREV lá no Rio Grande do Norte. O IPREV é municipal, pelo que eu entendi, né? Emanuela, pelo que me parece, você tem 4 inconstitucionalidades aí. Uma que tem sido reconhecida pelo Supremo, você pode pegar aí a DI 5111, que foi o que o Alex falou, né? E eu parto do pressuposto que, mesmo tendo ingressado sem concurso, né, é alguém que foi estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, né? Mas o Supremo já afirmou entendimento, como o Alex colocou, de que não são filiados ao regime próprio. Tudo isso tem um contexto histórico que vai desde a AGU, quando o ministro Gilmar Mendes ainda era o advogado-geral da União, que a gente vai deixar um pouco de lado aqui, mas depois eu recomendo, inclusive, os livros do professor Ricardo explicam essa situação. No nosso livro Direito Constitucional Previdenciário a gente fala disso também, para você poder entender esse contexto. Agora, mudar de cargo sem concurso público pós-88, para mim, do jeito que você está falando, podem caracterizar 2 institutos: ascensão ou transferência, tá? E tanto a ascensão quanto a transferência são tidas pelo Supremo como inconstitucionais. Súmula vinculante 43, toda forma de provimento de cargo público que contraria ou que viola a regra do concurso público é inconstitucional. Estou falando isso diante do contexto que você está colocando. É óbvio que podem ter leis transformando cargos públicos. Se forem leis de transformação, aí podem ser que não sejam leis inconstitucionais. Mas, de qualquer forma, me parece haver um vício na origem. Agora, a grande discussão é: o Instituto pode reconhecer esse vício? O Instituto pode negar a aposentadoria em razão destes vícios? Eu, hoje, me inclino a dizer que o Instituto sozinho, não. Talvez o Tribunal de Contas, e aí não sei a opinião do Alex e do Ricardo, poderiam sim dizer: olha, aqui há um vício nesta aposentadoria de constitucionalidade, por isso eu nego o registro, que não está em regra. Está na filiação desse segurado ou no cargo em que ele vai se aposentar. Agora, o Instituto reconhecer a inconstitucionalidade, eu não sei se caberia a ele, se isso não seria um ato do Executivo. E a partir do momento em que o Executivo não o faz, o Instituto estaria de mãos atadas em fazê-lo. Então, eu tenho essa dúvida quanto à legitimidade do Instituto de negar essa aposentadoria por esse argumento. Depois, se o Ricardo e o Alex quiserem fazer alguma ponderação, já vou responder a segunda, que aí eu já devolvo para os dois, para eles poderem falar sobre esse assunto. A segunda pergunta o RPPS estão aplicando quando o cálculo da média, a limitação e remuneração do cargo, quando a média ultrapassa... Bom, Gleibson, primeira coisa, essa previsão está lá no artigo... Ela decorre do artigo 26 da Emenda Constitucional número 103, que só é aplicável aos servidores da União.
ele só será aplicável aos regimes próprios, se estaduais e municipais, se ele for reproduzido literalmente no âmbito dos estados e municípios. Reproduzir literalmente encontra duas situações. Encontra, primeiro óbice, ou melhor, primeira linha. O estado ou o município não vai colocar nada dizendo que as aposentadorias estão limitadas à última remuneração do cargo efetivo. Porque se ele colocar, não tem essa discussão mais. Segundo, e aí a gente já discutiu muito isso, eu e Alex, quer me parecer que essa não é a intenção do 26. Eu sei que Alex diverge, depois eu acho que é um bom debate. Vamos debater isso, Alex, que a gente segura o tempo aqui um tempão, vamos debater isso. É um bom debate, mas quer me parecer que essa não é a intenção do 26. Porque se você vai olhar o caput do 26, ele diz assim, até que seja editada a lei regulando o cálculo da média de que trata a lei 10.887 será de 100%. Mas ele não revoga o resto da 10.887. E lá no parágrafo 5º do artigo 1º da lei 10.887, continua escrito que os proventos de aposentadoria não podem ser superiores à última remuneração do cargo efetivo. Então, gente, esse é o meu entendimento hoje ainda. Eu não consigo ver essa liberdade, até porque a lei 10.887 continua valendo e ela continua valendo como uma norma geral. Mas o que precisa ficar claro, essa discussão hoje só existe no âmbito da União e no âmbito dos regimes próprios que fizeram reforma com reprodução literal, sem previsão de que os proventos de aposentadoria estão limitados à última remuneração. Então, tem que ter todos esses pressupostos para ver essa discussão. Porque se botou o dispositivo lá, os proventos de aposentadoria estão limitados à última remuneração, não tem essa discussão. Acabou. Quando fizer a média, tem que parar em 100%. Tem que parar na última remuneração e não tem discussão. Tá bom? Muito bem. Doutor Ricardo, então vamos passar ao doutor Alex para que eu faça as suas respostas às duas perguntas que você encaminhou, não é? Dos nossos telespectadores. Pelo meu controle aqui, você já fez, Alex. Estou certo? Não, eu não respondi ainda. Você não respondeu ainda. Ok. Exato. Bom, vou começar primeiro falando que essa pergunta é do meu querido amigo Luiz Gustavo Pancotti, esposo da minha querida amiga Luísa Pancotti, um casal que eu gosto demais, são amigos, grandes amigos que eu tenho. E é uma pergunta interessante porque eu realmente não vejo com bons olhos essa situação. O Bruno Martins falou uma coisa no início da live, disse assim, olha, agora cada município e estado tem uma reforma para chamar de sua. Ele falou, e isso é verdade. Esse é o problema. Olha o que o Pancotti falou aqui. Ó, né? Existe a RPPS que prevê a possibilidade especial para membros, quer dizer, está separando o servidor público. Nós temos aqui dois tipos de segurados no regime próprio, titular de cargo efetivo e titular de cargo vitalício, são esses. São esses os segurados do regime próprio. Mas não há, desde a emenda 20, os magistrados, membros de Ministério Público, eles tinham direito a uma aposentadoria diferenciada antes da emenda 20, antes de 98. Era uma regra, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, antigo esse artigo. Eles fizeram lobby, o STF fez um lobby absurdo nas negociações da emenda 20, governo FHC, para não ingressar na reforma. Eles não queriam ingressar no artigo 40. Eles queriam ficar fora. O artigo 40 foi todo remodelado. Eles não queriam as mesmas regras dos servidores comuns. Eles queriam regras diferenciadas. Né? Então, olha o que acontece agora. Nós temos uma reforma por estado. O Bruno disse, os estados e municípios, no caso dos estados, estou falando aqui de membros do Poder Judiciário, né? Os estados estão pegando como base a reforma federal, mas estão customizando, estão remodelando, estão, né, fazendo ali um detalhe, embora o texto seja quase que integral mesmo, mas tem um detalhe ou outro. E aí onde entra esse perigo de você ter determinadas categorias que possam ser, inclusive no Mato Grosso teve isso, uma regra de transição, o Bruno sabe bem disso. Então, eles perguntam se pode ter, se isso é possível, ter uma postura especial para essas categorias. A própria regra fala, você não pode diferenciar por categoria ou ocupação o direito a uma aposentadoria especial. Né?
direito a uma exposição. Você tem que estar efetivamente exposto a um agente ou um fator de risco, enfim, o que seja. Então, perceba, esse tipo de norma, nós temos agora a PEC do privilégio, que foi reativada, a PEC do quinquênio. Vocês estão sabendo? Estão tentando trazer o adicional de tempo de serviço de volta para o judiciário. Isso agora, notícia quentíssima agora dessa semana. Então, esse tipo de retrocesso é muito complicado. É muito complicado você, por exemplo, ter gratificações adicionais cujo direito é reconhecido por um único fator, o decurso do tempo, só isso. Quinquênios, triênios, anuênios. Então, essa história de garantir, de cada reforma local, garantir uma regra especial para uma casta, isso é um absurdo. Isso vai de encontro à própria natureza da reforma. Essa reforma é uma reforma econômica. Nós temos que lembrar o seguinte: a reforma da Previdência da União e a dos estados deve ser uma reforma econômica. Os estados estão quebrados, há um desequilíbrio atuarial nos regimes próprios estaduais. Então, você não pode começar a abrir essas exceções a essas... Veja bem, quando eu digo, é uma opinião minha, é possível acontecer? É. Claro que é possível. Cada estado... Eu dei uma entrevista agora para a Goiânia 2 semanas atrás, que eles queriam, Bruno Martins, queriam colocar o titular de cargo efetivo anterior a 31 de dezembro de 2003 com possibilidade de se aposentar pela regra do artigo 6º. Regra de direito à integralidade, regra de transição. Gente que não tinha cargo efetivo antes dessa data. Tentaram abrir isso lá, depois desistiram. Então, eles tentam de tudo. Eu não vejo realmente com bons olhos que isso vai contra o que essa reforma trouxe, que é a tentativa de equilibrar o regime próprio. E a segunda pergunta, que eu não me recordo mais. Do Fábio, querido Fábio Leão. Querido Fábio, outro querido que eu adoro. Quando eu voltar a Recife, quero dar um abraço nele também. Tomar uma cerveja com ele lá na praia. Então, veja só, Fábio, eu não conheço um software. Eu acho que nós precisamos de um software próprio para regras, né? Pode ser aí nesses congressos que nós temos dos grandes institutos de previdência de regime próprio, a BIPEM, a PEPREM, a DEPREM, você possa ter ali algum software vendido por alguma empresa, porque você vai ali na hora do coffee break, Ricardo, né? O Bruno sabe bem disso, tem as empresas, né, de investimento e tal, e você pode ter uma empresa ou outra que já tem ali algum software que esteja sendo já comercializado. Eu, particularmente, não conheço. Se o Bruno conhece, aí seria bom de falar, porque eu também quero comprar. Doutor Alex, me tire só uma duvidazinha. Falou aí o casal Pancotti. A doutora é que escreve sobre os transgêneros? Exatamente, ela mesma. Ela é uma capacidade. Dela. E ela precisa participar do ao vivo, doutor, viu? Sem dúvida. Eu recomendo. Vou lhe pedir o contato dela, viu? Perfeito. Doutor Ricardo, não esqueça, né, doutor Ricardo? Tem os 2 sorteios, não é? É verdade. Então, eu tenho 2 ideias. Uma primeira é que a gente podia selecionar as perguntas que faltam ainda, aí Ícaro separa, manda para Alex e para Bruno, e eles podem gravar vídeos e nos mandar para complementar, ou a gente faz uma bateria geral. Pelos cálculos aqui, tem mais umas 5 a 6 perguntas. Eu também me disponho a gravar vídeos e a gente inserindo na programação. Quero aproveitar ainda para dizer que no dia 8 de abril eu estarei em Caririaçu, na região do Cariri, do Ceará, para dar um grande abraço e para palestrar para o pessoal de lá e para os regimes próprios lá. Estarei em Juazeiro do Norte e também em Caririaçu. Doutor Ney, vamos fazer o sorteio, então? Vamos deixar as perguntas ou o doutor Alex e o doutor Bruno se arriscam a fazer umas respostas mais sucintas? A gente pode fazer assim, eu fico falando, a pergunta aparece aqui, a gente poderia brincar de quem responde. Aí eu coloco a pergunta, Ícaro, eu começo a ler, Ícaro coloca aqui na tela, e aí Bruno e Alex diz assim, eu respondo, e aí responde bem sucinto, e a gente segue. Doutor Alex e doutor Bruno, vamos para o extra? Claro, vamos lá. Manda a brasa, doutor Ricardo.
Então, não, mas é sucinto. Então é bater pênalti, Alex. Não é nem prorrogação. Tá. É sucinto, então é bater pênalti. Tem um comentário de Bruno Pereira Merquiades em relação... Aliás, perdão, de Milton Pereira Merquiades em relação ao comentário de Bruno. Bruno, eu chamaria de revogação progressiva, em analogia à terminologia inconstitucionalidade progressiva. Ou seja, à medida que os entes fazem suas reformas, a revogação ocorre automaticamente. Acho que ele quer sua opinião, porque ele me cobrou que eu ainda não te mandei. É uma alternativa. Assim, mas revogação progressiva, teria que avaliar. Eu também não gosto de inconstitucionalidade progressiva, né? Eu já vi inconstitucionalidade por arrastamento, que eu também acho feio demais, mas já vi. Agora, inconstitucionalidade progressiva também para mim é nova, mas eu vou dar uma pesquisada e, de repente, pode ser que encaixe. Pode ser. Talvez Maravilha. seja essa o tema. Eu vou passando aqui, você que colocou pergunta lá em cima e eu passei batido, cobra aqui que eu vou passar. A gente vai responder todo mundo. Vamos lá. E o desrespeito à emenda 47 para os que entraram antes de 15 de dezembro de 1998. A pergunta de Denise Lopes Silva. O desrespeito à EC 47 para os que entraram antes de 15 de dezembro de 98 é constitucional? Alex já mexeu aí, né? Não há desrespeito. Veja bem, ela está colocando a data, a pessoa que ingressou antes ou até 15 de dezembro de 98 teria, em tese, direito de se aposentar pela regra de transição do artigo 3º da emenda 47. Mas não adianta nada ela ter ingressado antes dessa data se ela não implementou todos os requisitos dessa regra até a data em que ela foi revogada. A emenda 103 revoga o artigo 3º da emenda 47 no âmbito da União, e o que acontece? Então, não há desrespeito à emenda 47. Veja bem, eu posso até fazer uma consideração que nós vivemos no país da insegurança jurídica. Temos algumas decisões judiciais, né, que tratam desse assunto, dizendo que o governo não pode quebrar o pacto, né, como se fosse um pacto que o governo tem com o servidor. O servidor não tem direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Então, se a regra da emenda 47 for revogada, infelizmente, ela tem que se aposentar pela nova regra de transição. Ainda Denise Lopes Silva, estou seguindo aqui a ordem, esses 85% de semelhança entre a reforma dos municípios ou estados e da União, mencionados pelo professor, caracteriza as regras assemelhadas que permitirão adesão a parcelamentos maiores? Essa é para mim, Ricardo? Acredito que sim. Não dá para cravar, Denise. Não dá para dizer que sim nem que não. Sabe por quê? Porque o Ministério tinha o dever de dizer o que eram essas regras assemelhadas e não o fez por portaria. E, assim, o que são regras assemelhadas? Por exemplo, às vezes você reproduz 85%, mas tira um requisito. Tem requisito lá, tempo de serviço público. Se eu tirar o requisito tempo de serviço público na minha reforma, mas manter a idade igual e o tempo de contribuição igual, dá 85%, ou dá até mais, mas eu tirei um requisito e pode não ser entendido como assemelhada. Então, não dá para cravar. O que precisa mesmo para o parcelamento é que se tenha uma interpretação clara do que quis dizer a emenda 113 e 114, mas, infelizmente, não houve essa interpretação. Para mim, não está claro na portaria. Não sei se o Ricardo tem isso claro lá na portaria lá do Ministério. E a gente vai viver no dia a dia quem fizer uso aí das emendas 113 e 114, como é que eles vão interpretar no dia a dia. Tem uma pergunta de Virgínia Giló para mim, sobre o Comprev. Ricardo, o Comprev é vantajoso? Eu não tô achando aqui. Mas perguntando se o Comprev é uma alternativa vantajosa. Eu entendo que sim. Virgínia, sempre é vantajoso buscar recursos do Comprev, tá? Eu estou tendo algum problema aqui na minha conexão, que as perguntas não estão indo. Opa, agora comecei a voltar, começou a andar. Pessoal, lembre-se que nós vamos sortear, ao final, um curso
e também um livro que foi nos ofertado pelo Dr. Bruno Martins, que trata especificamente da emenda 103. Voltou, doutor Ricardo? Voltei. Deixa eu ver aqui. Camila Maria. Para realizar a reforma no município, o ente tem que fazer projeto de lei ou existem normas na 103 que são autoaplicáveis? Existem normas que são autoaplicáveis, mas essa não é a reforma da Previdência que o município tem que fazer. O município realmente precisa fazer uma reforma. Algumas normas são na lei orgânica, outras podem ser em lei complementar, né? Eles podem tratar de lei complementar de algumas regras, mas idade, tempo de contribuição é na lei orgânica do município. E veja bem, aquelas normas de aplicação imediatas, elas devem ser obedecidas pelos municípios desde o dia 13 de novembro de 2019. Aplicação imediata, são várias regras. Agora, isso não caracteriza a reforma da Previdência que o município precisa fazer, né? O município precisa adotar uma regra de pensão, de cálculo de média, regras de transição. Tudo isso depende de uma reforma local. Então, não se compara as regras de aplicação imediata da emenda 103 com a verdadeira reforma da Previdência que o município precisa fazer. Bruno Medauá, excelente conversa, não conhecia o programa. Os 4 participantes dos debates são destacados estudiosos da matéria. Um abraço grande, Bruno. Acompanhe a Rede Previdência, se inscreve, que quinzenalmente esse programa está aqui no ar. Seja bem-vindo sempre, Bruno. Seja bem-vindo sempre, Bruno. Exatamente. Doutores, o que fazemos com as aposentadorias voluntárias, Virgínia Giló, que se aposentam por média proporcional? O que fazermos para não perdermos os quinquênios dos servidores de salário mínimo? Bom, veja só, se você tem uma aposentadoria que ao aplicar a média, o resultado dessa média, ele é inferior ao salário mínimo, e nesse cálculo da média já foram considerados quinquênios, não há muita alternativa. A regra a ser aplicada é a observância do salário mínimo, não pode haver valor de aposentadoria inferior ao salário mínimo, né? Então, feito o cálculo da média, o quinquênio entra no cômputo, né, deste cálculo, e aí você vai fazer aquele confronto, né, com o valor do salário mínimo e aplicar aquela complementação para garantir a ele, no mínimo, o recebimento do salário mínimo. Só lembrando que o Supremo já tem entendimento que, nesses casos, né, à medida que o salário os proventos forem aumentando, essa complementação ela tem que ir reduzindo até que ela desapareça, né? O dia que os proventos chegarem a um salário mínimo, essa complementação deixa de existir. Agora, não tem como manter os quinquênios em separado e aí ter uma complementação mais os proventos, porque depois ele vai ganhar mais do que o salário mínimo, o que não serão os proventos reais dele, desse servidor. Estamos chegando, só tem mais 3 perguntas. Eduardo Schneider, é possível a qualquer servidor em exercício aderir à regra geral trazida pela emenda 103? É possível que a eventual migração para a emenda 103 seja vantajosa para algum servidor? As duas situações são possíveis. Veja bem, um servidor público que tem direito a uma regra de transição, que ingressou antes da reforma, ele pode muito bem abrir mão da regra de transição para se apostar na regra geral. Regra geral, que eu entendi, é a regra permanente. A regra permanente, ela é aplicada para quem ingressou pós-reforma. Cálculo de média. Se ele quer se aposentar pela média, aderindo a uma regra geral, foi o que eu entendi, as regras gerais após a emenda 103, é o direito dele, ele está abrindo. Só que, pelo princípio do melhor benefício, eu compreendo que cabe à administração pública alertar esse servidor público que ele está abrindo mão de uma eventual regra de transição que ele teria direito a uma integralidade para ir para a regra geral. E com relação à questão da migração, a migração é uma coisa muito delicada. É uma janela que se abre um prazo para o servidor migrar. Uma vez migrando, ele perde o direito, uma eventual regra que lhe daria integralidade, ele vai se aposentar por um valor limitado ao teto do regime geral, ele vai ter direito a um segundo benefício chamado benefício especial, que
que é um cálculo maluco lá, que tem uma fórmula que vai compensar, não compensa não, mas os anos de contribuição que ele verteu antes da migração acima do teto. E, por fim, ele tem um terceiro benefício, que é o saldo acumulado da Previdência Complementar. Então, atenção, quem migra tem direito a 3 benefícios. Um pago pelo RPPS, limitado ao teto, um chamado benefício especial pago também pelo ente federativo, que é para compensar os anos de contribuição vertidos antes da migração, e o terceiro é o saldo acumulado da Previdência Complementar. Então, migrar, meu amigo, é uma decisão muito pessoal, você vai ter que fazer um estudo, tem que simular o valor do benefício especial e rezar para que essa Previdência Complementar seja bem gerida, porque fraude em fundo de pensão, a gente tem um histórico aí bem bacana no passado, né? A última pergunta, as duas que faltavam, na verdade, era uma só. Para otimizar o nosso tempo, eu já vou deixar o meu boa noite, dizer que, doutor Ney, é sempre uma honra estar sob o seu comando, agradecer a esse público maravilhoso que esteve com a gente, participando ativamente, pedir que divulguem a Rede Previdência, agradecer muito a Bruno Martins e a Alex Sertão por terem tornado essa noite brilhante, maravilhosa, e me despeço... Doutor Ricardo, Sim. Ricardo, é preciso de fazer a divulgação dos ganhadores do concurso. Certo. Sim. Eu confesso que eu sou inexperiente nisso aí. Fábio é o bam. Vamos pedir a Ícaro, né, que lhe passe os nomes dos sorteados. Temos a última pergunta. Marco Antônio Simões da Silva. Tenho uma dúvida. Gostaria de saber se o servidor trabalha 35 anos e tem 62 anos. Pode reduzir a idade trabalhando mais um ano sem entrar na regra de transição. Aí ele completa. Faltou completar que ele trabalha 35 anos, tem 62. Mas é basicamente isso aí. Ele manteve a mesma pergunta. Veja só. Essa pergunta pensando em regime próprio, tá? Porque a gente tem aí essa regra lá no regime geral também, e aí a gente vai separar aqui. Pensando em regime próprio, a gente tem que lembrar o seguinte: a possibilidade de redução, ela está onde? Está lá no artigo 3º da emenda 47, e ela só continua valendo onde? Nos estados e municípios onde não houve reforma da Previdência. E basta apenas e tão somente ter um ano a mais de contribuição para reduzir um ano na idade e poder se aposentar? Não. É preciso ter ingressado antes de 16/12/98, é preciso ter mais de 25 anos de serviço público, mais de 15 anos de carreira, mais de 5 anos no cargo. Então, não é só uma questão de, se ele fizer 36, ele pode se aposentar. Hoje, com 35 e 62, se ele tiver 25 de serviço público, 15 de carreira e 5 no cargo, e ingressou até 16/12/98, ele pode, porque a regra é 35 e 60, né? Então, ele poderia. Agora, para dizer se ele pode ou não se aposentar no regime próprio, é preciso que sejam analisados esses outros requisitos, até para dizer em qual regra ele se encaixa ou não. Doutor Ney, posso chamar agora o sorteio? Pode chamar agora o sorteio. Muito bem, então, Ícaro, a bola está com você. Vamos ver quem são os ganhadores. Enquanto chegam os ganhadores, eu aproveito para dizer que no dia 13 de abril, já que é quinzenal o nosso programa Ao Vivo, Doutor, nós teremos um debate sobre as provas no processo judiciário previdenciário. E teremos as presenças do doutor André Bittencourt e do doutor Hélio Gustavo. Também dois nomes de grande expressão no direito previdenciário, e que vocês terão aí oportunidade de dialogar com esses dois mestres do direito previdenciário. Conto com a presença de vocês. Quero agradecer o casal Pancotti por nos agraciar com a participação aqui no Ao Vivo, Doutor. E aguardem meu contato, eu quero a presença aqui
no programa como convidados. Ricardo já engatilhou. Vamos lá. Felipe Moraes ganhou o livro e Andresa Silva dos Santos ganhou o curso Direito e Gestão dos RPPS. Só lembrando que o livro é de Bruno Sá Freire Martins e o nome é A Nova Previdência dos Servidores Públicos. Bastante atualizado e prático. Felipe, meus parabéns. Andresa, meus parabéns. São 2 ótimos prêmios e que vocês terão uma oportunidade, tanto no livro como no curso, de enriquecer os seus conhecimentos. Doutor Alex Sertão, mais uma vez agradeço em meu nome, em nome do doutor Ricardo e da Rede Previdência e desse público maravilhoso pela sua presença. Muito obrigado, Ney. É um grande prazer falar sempre com você. Obrigado, Ricardo. Você é um cara extraordinário. Pena que você não vem para cá, mas deixa para outra data. E o meu querido amigo Bruno Martins, espero revê-lo em breve aí em algum evento presencial, que é isso que a gente gosta de fazer, né? E a gente respira RPPS. Aqui é Ricardo, trata de regime geral, mas ele começou no RPPS. E é isso aí. Muito obrigado e estou à disposição de vocês para os próximos eventos. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Fique de prontidão, porque certamente iremos lhe convocar para novos programas sobre RPPS. Doutor Bruno Martins, que felicidade tê-lo aqui conosco nesta noite e já com gostinho de volte. Olha, Ney, eu vou dizer que a felicidade é minha. Eu vou dizer de novo, sou telespectador do programa. Dia 13 já vou aqui já preparar para assistir. Eu vi que muita gente perguntou sobre o livro no site da editora, quem quiser lá, alteridade.com.br. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, mas feliz mesmo, muito honrado. Meu professor, Ricardo, quando eu cheguei em 2003, não sabia nada de regime próprio. O primeiro lugar que eu aprendi foi realmente no curso com o Ricardo, no livrinho dele lá vermelhinho, guarda até hoje, volto dizendo, tá lá surradinho. E dizem que livro bom é livro surradinho, né? Que você fica lá, tá até amarelado lá, né? Que você fica... Foi onde eu comecei a aprender. Alex Sertão, um amigo que o regime próprio me deu, né? Alex Sertão me ensinou que as fronteiras não existem, né? Imagina, Cuiabá, a distância de Cuiabá a Teresina. Eu tenho um amigo aqui que é de Teresina. E algumas vezes eu estive em Teresina, né? E encontrei Alex. Às vezes até com esse amigo e encontrei Alex e conheci Alex fora disso. E Alex é um grande amigo. Hoje eu considero Alex um grande amigo. E é sempre bom estar com ele, é uma pessoa muito agradável. E é sempre bom estar falando de regime próprio e pode contar, Ney, sempre que precisar e sempre que quiser, nós estamos à disposição, porque falar de regime próprio é muito bom mesmo, adoro, gosto muito daquilo que faço, adoro discutir regime próprio. E é assim que a gente vê, olha aí, ó, a galera nos acompanhando até agora, é uma felicidade mesmo. E parabéns à Rede Previdência, e parabéns a você, Ney, por esse programa que, como disse o Ricardo, é aula. Aí o próximo programa, mais uma aula de direito previdenciário. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Foi um prazer imenso contar com vocês. Certamente o canal Rede Previdência sai bastante enriquecido com a presença dos senhores e o nosso público maravilhoso que sempre nos acompanha também estão agradecendo por essas belíssimas companhias. Dr. Bruno Martins, como já esteve em Teresina, então certamente já passou pelaquela sala de recepção, entre aspas, do Dr. Alex Sertão, que é maravilhosa. Mais uma vez, agradecido a vocês, agradecido aos nossos telespectadores, que são a razão da existência do canal Rede Previdência, convocando para o nosso ao vivo doutor do dia 13 de abril. E lembre-se, canal Rede Previdência, esse
é o seu lugar. Seu lugar. Venha para nós.